Mudar agora de assunto para falar que ontem na Câmara de Vereadores de Sinop, a legislatura, os vereadores receberam membros da Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes para tratar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 em crianças. O encontro foi marcado por protestos. Membros do Judiciário estiveram na Câmara para explicar aos parlamentares as ações desenvolvidas pela Rede de Proteção para ampliar a cobertura vacinal na cidade. O ordenamento jurídico brasileiro, seja por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição Federal e pela lei que foi editada exatamente para o período da pandemia, prevê que a vacinação é uma medida obrigatória nesse momento com relação às crianças, tá? E existe, inclusive, posição do Supremo Tribunal Federal apenas confirmando o teor da lei, que é no sentido da obrigatoriedade da vacinação. Apesar dos esforços, os vereadores manifestaram muitas dúvidas sobre o tema. O assunto foi abordado no plenário por vários parlamentares. Um grupo de pessoas esteve no auditório para se manifestar. A maior parte das pessoas contrária à obrigatoriedade da vacinação nas escolas. Essa vereadora foi a única a se posicionar favorável à aplicação dos imunizantes. A vacina da Covid é uma vacina como todas as outras, foi estudada, foi aprovada por todos os órgãos de saúde, como foi falado pelos doutores hoje, pelo juiz, pelo promotor e pela defensora. Então o nosso posicionamento é de que as famílias que querem proteger os seus filhos têm que vacinar os seus filhos. O Ministério Público também participou da ação. Nós nos embasamos em todas as sociedades brasileiras que tratam sobre o assunto. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunização, o CFM, a Associação Médica Brasileira, enfim. Os órgãos oficiais da ciência são favoráveis à vacinação e é isso que nós defendemos aqui em Sinop também. Como a gente viu aí, a maior parte dos vereadores aqui de Sinop tem muitas dúvidas sobre a vacinação das crianças. Então a gente vai tentar esclarecer as principais com os especialistas. A gente vai começar com a dúvida de um dos vereadores, que apontou pra gente também lá em plenário, isso foi gravado durante a sessão. A gente vai ver a dúvida agora do vereador Dilmair Calegaro, ele é vereador do PSDB. Vamos ver. Se eu não vacinei por uma fase infantil, eu vou escolher meus filhos. Eu tinha medo da vacina. Tá, então o vereador tinha medo, decidiu não se vacinar. A gente então foi perguntar para o especialista, um doutor em saúde pública da Fiocruz, que tem mais informações a respeito dessa dúvida do vereador. Vamos ver. É lamentável que figuras públicas, representantes da sociedade, questionem tanto as vacinas que a gente está utilizando para a Covid, quanto vacinas já consagradas que resolveram o problema, por exemplo, da poliomielite no Brasil. Eu conheço pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso à vacina e sofrem com a paralisia infantil até hoje. Então uma vacina que já foi segura, que resolveu um problema, uma mazela que o Brasil enfrentava, principalmente na década de 70 e 80, e agora, em 2022, a gente observar um representante público questionando a eficácia dessa vacina. Pois é, a gente também tem a dúvida aqui do Celso Kobelnik, vereador do Republicanos. Vamos ver qual é a dúvida dele. Mas não tomei a segunda e pretendo não tomar a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Tá, então, Celcinho do Sopão, com a sua dúvida, a gente vai ver o que diz o especialista sobre a dúvida dele. Bom, o esquema vacinal foi testado e a eficácia dessa vacina está sendo conferida para a maioria das vacinas, exceto para a Janssen, com esquema de 2 doses. A gente observa durante o tempo que essa queda de imunidade tende a cair. Por isso é recomendada a dose de reforço. Então, quem tomou só a primeira dose está com um percentual de eficácia extremamente baixo, desde que não tenha tomado a vacina da Janssen. Quem não tomou nenhuma dose está se arriscando muito. Quando a gente olha as internações recentes por Ômicron, de cada 10 internações, 8 são em não vacinados. E as 2 internações em vacinados, geralmente são em pacientes extremamente frágeis, pacientes idosos com comorbidade. E essas 8 em não vacinados, a gente observa até pessoas mais jovens se internando. Então o Brasil vive hoje uma epidemia de não vacinados. Tem também a opinião do vereador Edivaldo Costa, também vereador do Republicanos, que também falou a respeito do assunto em plenário ontem. Vamos ver. Quem é
professor Edivaldo Costa, exaltado com o assunto, a gente consultou então um especialista, né? Porque tem a opinião do vereador e tem a afirmação de um especialista no assunto que estudou o assunto. Então vamos ver o que ele disse a respeito dessa fala. É uma tolice até de falar, o entortamento da boca daqui a 5 ou 10 anos mostra o desconhecimento total de como funcionam as vacinas, né? Em geral, isso é uma reação aguda que tem a ver com alguma reação, principalmente alérgica, a uma determinada substância. Dizer que daqui a 10 anos, 5 anos, uma criança pode entortar a boca por conta da vacinação, ou mesmo garantir que essa criança não morra daqui a 5 ou 10 anos, isso é um absurdo do ponto de vista de como funcionam as vacinas. A gente também tem a fala aqui do Elbio Volques. Vamos ver, ele é vereador do Patriota. Tem as leis federais que tem uma obrigatoriedade dos pais vacinar as crianças? Tem, foi o que o juiz falou hoje. Mas com que confiança nós temos nessa vacina? Eu acho que cada pai, cada mãe, cada tutor das crianças deve saber o que faz. Uma vacina muito nova, então cada um acredita-se naquilo que quer. Eu, particularmente, e minha esposa, fomos conversar com médicos para vacinar nossos filhos. Agora, exigir, cobrar, obrigar, acho que nós não estamos numa ditadura militar nesse país ainda, né? O Diego Ricardo Xavier, doutor em saúde pública da Fiocruz, mais uma vez respondeu essa afirmação. Essas vacinas foram testadas, essas vacinas são seguras. A gente está com um volume de milhões de crianças e de pessoas se vacinando, tanto no Brasil quanto no mundo. E em nenhum momento a gente consegue ver um volume de reações adversas que supere os mais de 640 mil óbitos que a gente teve só no Brasil. Então você que está ouvindo, não dê ouvidos a pessoas que não estudaram sobre o tema e estão se utilizando de uma narrativa extremamente política com vistas à sua eleição. Tá aí então o que diz o especialista a respeito disso, lembrando que nós consultamos, né, e trazemos para você aqui os dados com base na ciência, o que os especialistas que estudam os assuntos falam a respeito dessa situação que está colocada aí, né? Daí você que elegeu também essas pessoas, não é, pode avaliar qual, né, tem a opinião que mais tem a ver com a realidade colocada, o que os cientistas dizem a respeito do assunto ou que o vereador que você elegeu tem a dizer sobre assuntos que não é da competência dele, que são os assuntos de saúde do município, saúde pública mundial, tá? Não só no Brasil. A gente